Em uma palavra, como nós estamos falando do culto de missão, e eu orava ao Senhor nas madrugadas, e gostoso é buscar a presença do Senhor nas madrugadas, né? Segundo os estudiosos, falam que a fila é menor, né, pastor? Mas em todo momento, a oração é essencial. A oração é primordial da nossa vida. E orando ao Senhor, pedi também ao meu que nos ajudasse em oração. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra do Evangelho de São João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Verso 1 em diante. Tem como título a mulher de Samaria. Trago também, pastor, comigo a paz do Senhor, do nosso pastor Marcelo, nosso presidente do Ministério da Lei. Estou debaixo, amém. Amém. Debaixo da bênção do nosso pastor, né? E estamos aqui para fazer o que ele é a vontade do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 4, no verso 1 em diante, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galileia e foi outra vez, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Tem um parênteses aqui, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Fecha parênteses. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que eu te diz, dai-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Até aqui. Aleluia. Irmão, igreja do Senhor, esse texto é bem conhecido de toda a igreja. Essa passagem bíblica, João escreve a respeito do maior missionário que já existiu e que vive eternamente. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, Ele nos dá o exemplo do que é levar o Evangelho. Ele nos traz essa mensagem, o que é quebrar os protocolos das leis que foi plantada
Na época da lei de Moisés, porque nós estamos vendo aqui uma passagem bíblica. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele foi apresentado pelo João Batista, que ele vem anunciar os arrependimentos daquelas pessoas para se arrepender dos seus maus caminhos e converter ao Senhor. E João, aleluia, ele menciona que ele está falando do arrependimento daqueles que necessitam ser salvos. Mas ele não está dizendo que ele é o Cristo. Ele até fala para aqueles homens, para aquelas pessoas a qual ele testifica do amor de Jesus, que eles sejam seus testemunhas, as suas testemunhas, perdão, que ele apenas estava preparando o caminho para aquele que há de vir. Aleluia. Ele estava mencionando o Senhor Jesus, o Salvador, o Eterno, aleluia, Filho de Deus. E nessa passagem bíblica, Jesus, ele está com os seus discípulos, e enquanto os seus discípulos vão comprar comida, eu tenho por mim que o texto vai dizer que somente João fica com o Senhor. E ele começa a observar a atitude que Jesus tem sobre o que é fazer a missão. E numa viagem, ele sai da Judéia para ir outra vez a Galileia. E nessa viagem é necessário passar por Samaria. Nós estamos diante de um texto aqui em que fala sobre a vida do samaritano, o povo samaritano, um povo que era excluído pelos judeus. Mas Jesus veio para quebrar o protocolo. Jesus que é o dono da vida, Jesus que é a fonte, aleluia, para saciar a sede, mas não é a sede física dessa água que nós bebemos e voltemos a ter sede daqui a poucos minutos, até mesmo horas, mas é uma água que ele veio mencionar, é uma água viva que desce do céu, aleluia, que se você não vem buscar dessa água, você não terá parte com o nosso Deus, não vai ter um lugarzinho reservado lá no céu, no reino do céu. E nessa passagem, Jesus quebra esse protocolo, porque os judeus, toda vez que precisavam descer a Galileia, ele tinha que passar por Samaria, só que tinha um atalho para não ter contato com os samaritanos. Eles não davam liberdade aos samaritanos, era um povo excluído. Não é tanto que essa mulher ela vem falar para o Senhor Jesus, e ela sabe que o Senhor Jesus vem da descendência de judaica, e ela vai e questiona Jesus. Jesus para nessa fonte, primeiramente, já cansado no meio do caminho, porque já era a hora sexta, e essa hora, para o nosso dia de hoje, simboliza meio-dia, há um sol escaldante, pastor. Que Jesus, na sua vida, no seu ministério terreno, ele sentia cansaço, ele sentia sede, ele sentia fome da tua carne física aqui na terra. Aí Jesus para de frente a essa fonte, esse poço, que foi Jacó que abriu e deixou ali para aquelas pessoas saciar a sua sede, aonde ele alimentava a sua família, o seu gado, e também ficou esse poço por muitos e muito tempo, alimentando aquelas pessoas com aquela água. Jesus então está naquela fonte, e de repente, quem aparece? Essa mulher.
uma mulher de Sicar, das províncias de Samaria. Ela vem nesse exato momento, ao meio-dia, com um cântaro para tirar água do poço. E quando ela aproxima, Jesus já começa a dialogar com ela e pede para ela: mulher, me dá de beber. E ela quase que não dá importância, porque naquela época os judeus nem se comunicavam com um samaritano, quanto mais com uma mulher. Pela lei do mosaico, ela era ainda distanciada da comunicação, além de ser excluída. Então, igreja, Jesus mostra o maior exemplo. Aleluia, ele veio quebrar aquele protocolo que aquela mulher tinha, aquele sofrimento, aquela angústia, aquele vazio, aleluia. Aquela pessoa que se sente assim: eu não pertenço a este povo, eu não tenho lugar reservado, aleluia, aleluia. O povo judeu, o povo de Israel é escolhido, nós não somos. Mas Jesus entra na cidade de Samaria, para de frente a esse povo, lá no caminho, em Sicar, próximo a Sicar. E Jesus começa a dialogar com essa mulher. E essa mulher começa a entender de outra forma: moço, o poço é fundo, aleluia, tu não tem com quem tirar. Mas como que tu pede, como que você conversa com uma mulher samaritana, você pede água de beber a uma mulher, aleluia, aleluia, que os judeus não se comunicam. E de repente, Jesus olha para ela: mulher, aleluia, se tu soubesse, aleluia, se tu soubesse, Jesus disse, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem o que te diz, dá-lhe de beber, e tu pediria, e ele te daria água viva. Disse a mulher samaritana: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aleluia! És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e seu gado? Jesus aqui agora quebra o protocolo, irmão. Jesus responde e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque essa água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Jesus começa a dialogar com aquela mulher, e aquela mulher começa a perceber aquela voz diferente, aquele diálogo diferente, aleluia, aquela atitude diferente, aleluia, porque ela andava espantada, ela imaginava, ficava preocupada de cruzar com os judeus, por causa dessa separação dos povos. Mas Jesus disse à mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha tirar. Ainda ela não tinha caído a ficha, ainda ela não tinha percebido com quem estava falando com ela. Ela ainda não tinha percebido totalmente quem estava na frente dela. Aleluia. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido. É aqui que tem a diferença. É aqui que Jesus entra no íntimo e no profundo do coração daquela mulher. Glória a Jesus. Aí a mulher vem cá, e ele fala: chama o teu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse: não tem marido. Jesus responde para ela: disseste bem, não tem marido. Porque
tiveste 5, e o que tens agora não é ainda o teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adoraram neste monte, e vós deseis ir em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. O que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as que tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade. E a mulher novamente disse: eu sei que és Messias, se é chamado Cristo, e se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciar tudo isso. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo, mulher. Glória a Deus. Mulher, sou eu, Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, o Messias anunciado. Aleluia. Embora você seguia a outros deuses pagãos, há um Deus que enganava você, mas eu sou a fonte de água viva. Eu sou enviado do Deus vivo. Aleluia. Sou eu que falo contigo, mulher. Aleluia. E essa mulher, aleluia, nesse momento eu acho que ela dá um choque nela. Aleluia. E ela começa a entender. Aleluia. Ninguém falaria alguma dessas palavras. Ninguém dizeria algumas dessas mensagens se não é o Cristo. Aleluia. A palavra que ele fala é palavra suave, é palavra que entrou no meu coração. E Jesus começa a pregar para aquela mulher. Aleluia. De repente essa mulher se sente uma coisa tremenda no seu íntimo. E ela vê, aleluia, a chance, aleluia, ela vê a oportunidade que ela tanto esperava na vida. Porque, irmão, na nossa vida é assim. Nós trazemos para a nossa vida o primeiro encontro que o Senhor Jesus teve conosco, quando ainda nós éramos pecadores, quando ainda nós não conhecíamos Ele como Cristo, aleluia, o nosso Salvador, aleluia. E essa mulher, ela percebe isso, e ela sente uma alegria no coração. Glória a Deus. E de repente essa mulher solta o cântaro, ela nem se importa mais de tirar a água viva. Ela não está nem mais com sede da água que precisava do seu corpo físico para alimentar seu corpo físico. Ela já está transbordando de alegria, porque ela já estava experimentando a água da vida eterna. Porque ela sabia que no espiritual, o espiritual dela estava batido. Ela queria degustar também desse reino. Tinha sede, mas não tinha ninguém. Aleluia, era excluída. O povo judeu os maltratava. Mas o Senhor Jesus, Ele não veio só para os judeus. Ele não veio só para os gentios. Ele veio pregar, ensinar o Evangelho, quebrar os protocolos e alcançar todas as nações circunvizinhas, até os confins da terra. Glória a Deus. Jesus, o maior missionário que já existiu, existe até hoje, que Ele vive eternamente. Jesus nos dá a saber que, aleluia, que a palavra dele mostra ali para os seus discípulos
não é escolher com quem você tem que falar, não é escolher a dedo, não, se mora em Samaria eu vou passar longe. Não, você vai entrar dentro dessa cidade, você vai pregar a minha palavra. Eles também são filhos de Deus, eles são filhos de Abraão, aleluia. Eles é meu escolhido. Eu preciso quebrar este protocolo, porque tem almas que me pertencem, é vidas que me pertencem, é alma que me pertence, aleluia. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. De repente essa mulher sai correndo em direção à cidade. Aleluia. E nós vemos aqui no texto que ela chega lá com uma alegria transbordante. E a diferença, irmão, que o negócio é instantâneo. Quando Jesus chega, aleluia, tudo acontece. Quando ele chega, aleluia, o sobrenatural acontece, aleluia. E essa mulher recebe o dom de Deus, o dom gratuito da salvação eterna. E ela corre até aquela cidade. Eu vi o Cristo, eu vi o Salvador, eu vi o Messias na fonte. E ele me deu água vida, água que vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. Você pode glorificar o nome santo do Senhor dessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você tem um privilégio, igreja. Você tem um privilégio, nós temos um privilégio de ser alcançado pelo Senhor Jesus. Aleluia. E essa mulher se tornou uma das maiores missionárias daquela região. Anunciando primeiramente, pastor, que a gente sabe que está escrito no texto, aos líderes religiosos daquela cidade. Aleluia. Aleluia. Lembra que nós falávamos do Messias, mas tinha uma lei que não deixava nós conhecer o verdadeiro Filho de Deus. Nós andávamos, aleluia, fazendo a vontade de Deus os pagãos. Mas eu encontrei com Ele, eu vi face a face dele, Ele encontrou comigo, aleluia. Glória a Jesus. E esse Jesus, Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu não sei qual foi a maneira que tu entrou aqui nessa noite. Aleluia. Às vezes por causa de uma circunstância da vida, às vezes por causa de um problema que tu passou, às vezes por causa de uma palavra, aleluia, se sentindo excluído, aleluia, mas o Senhor coloca o meu coração nessa noite. Como está a tua vida perante a fonte dele? Como que você está, aleluia, a degustar dessa água que você experimentou naquele primeiro dia, e ele te encontrou num lamaçal de pecado, aleluia. O Senhor Jesus coloca o meu coração nessa noite, nesse dia. Não afaste dessa fonte. Aleluia. O poço que aquela mulher estava tirando água, que simboliza essa mesma água que está aqui do meu lado, ela ia voltar a ter sede. Mas o que Jesus estava falando para ela é a fonte de água viva. Essa dinheiro nenhum compra. Aleluia. Aleluia. Essa prazeres do mundo nenhum compra. Não se paga, a não ser pelo sangue dele que foi vestido lá na cruz do Calvário de cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Igreja do Senhor, se aproxime mais dessa fonte. Não distancia dessa fonte. Não coloca, aleluia, uma pedra atrapalhando essa fonte que estava jorrando. Aleluia. Jesus nunca te abandonou. Ele nunca esqueceu de ti desde o primeiro dia que te encontrou. Às vezes é a nós que nos distanciamos do Senhor. Essa mulher queria uma oportunidade para se explicar. Aleluia. Essa mulher queria uma oportunidade
perdão pelos seus pecados cometidos. É verdade. Aleluia. E de repente, assim que ela recebe a oportunidade, aleluia, ela sai gritando, correndo e anunciando que Jesus é bom. Aleluia. Que ela viu o Messias, o Salvador eterno, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ele mesmo diz: aleluia, sou eu que falo contigo, minha filha. Que prazer, que privilégio essa mulher teve. Aleluia. E mais ainda somos nós, irmão, igreja do Senhor, os escolhidos que não viram a face do Senhor Jesus, mas através do teu Santo Espírito podemos sentir a presença dele em nossas vidas. Glória a Deus. Nós somos a geração escolhida por Deus. Aleluia. E Ele nos ama. Virão aqueles que não viram, mas crerão mais. É nós, igreja. Mas um dia nós teremos um privilégio. Nós vamos ter o privilégio Glória a Deus. de encontrar com Ele nas nuvens e participar das bodas do Cordeiro na mansão celestial. E nós veremos a face do Senhor Jesus, aquela resplandecente luz, essa água viva que nós estamos degustando nesta noite, da santa palavra dele, da presença do Espírito dele. Nós vamos ter o privilégio de estar ali com ele, dando glória, louvando o santo nome dele. Aleluia. E cantando o hino da vitória e dizendo que Ele é santo. Ele é santo, santo é o Senhor Jesus. E toda a céu está cheio da tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. O tempo já se avança. Igreja do Senhor, o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: se por algum motivo você se encontra desanimado, pensando em desistir pelo caminho, Ele te traz nesta noite uma palavra ao teu coração. Ele está na beira da fonte. Ele está na beira do caminho para te sustentar, para pegar nas tuas mãos, te socorrer. Aleluia. Ele está junto contigo em todos os momentos da tua vida. Tu não vai perecer. Aleluia. Tu não vai desanimar. Aleluia. Tu não vai, aleluia. Tu não vai desistir dessa caminhada, porque essa caminhada ela tem um endereço certo. E o endereço é o céu. Jesus está contigo, igreja. Não deixa de degustar dessa água. Continue bebendo água viva. Continue bebendo dessa água que jorra, mas jorra para todo sempre. Aleluia. Não é só uma água passageira, mas é uma água que vai te dar a garantia de chegar lá no céu. Fica com essa palavra no seu coração. O Senhor já se arrota. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Eu costumo dizer: eu não sou pregador. Eu sou como essa mulher aqui que foi alcançada pela misericórdia de Deus. Eu sou anunciador do Senhor Jesus. E sei dizer que Ele cura, Ele liberta, Ele transforma e Ele leva para o céu. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Peço oração pela minha esposa, minha família, meus filhos. Deus abençoe ricamente ao pastor dessa igreja, ao nosso irmão. Deus abençoe cada um dos irmãos. Continue orando. Aleluia. E assim eu te agradeço. Agradeço em nome